bem? Edna, bem-vinda. Diz para mim, nós paramos em que página? Quem pode me lembrar? Eu sei qual que é. Quero testar aí, se alguém está acompanhando mesmo. Quem se arrisca? Página 27. Muito bem, Sandra. É isso aí, nós estamos na página 27, que fala assim, o propósito de Satanás é ferir. Né? Nós vamos falar sobre... Espera um pouquinho. Alguém está me chamando aqui. Agora vocês vão entender uma coisa, né? Fala, doutor Alex, tá na paz? Olá, Josi, na paz. E eu acho que não esqueci mais ninguém aí. Tá todo mundo aqui. Tem uma coisa que eu quero esclarecer para vocês, que às vezes vocês falam que eu sou machista, que eu sou não sei o quê, né? E nós vamos verificar, o Rob chegou também, nós vamos verificar uma coisa. Se você está com a tua Bíblia ou com a tua apostila, tem uma passagem em Gênesis 3,15, né? Olha aí. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Oi, Rosana, tudo bem? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Se você entende, Ruth também, você entende aqui, quando eu falo, foi declarada, se você pega até outras traduções, foi declarado que existe uma fraqueza muito grande, né, entre a mulher e Satanás na parte sentimental, na parte emocional, e o calcanhar representa o tendão de Aquiles, o sistema nervoso, sistema emocional. Né? Por isso que ela tem uma fraqueza, é diferente do homem, o homem é mais racional, menos envolvido, então ele é um pouco mais difícil de cair em algumas áreas. Só que a mulher domina ele, né? Então, quando Deus confrontou Satanás após a queda dos nossos primeiros pais, lá, Adão, né, Eva, então tem essa maldição lançada, né? Então vocês têm que entender. Então está claro que ele ferirá o descendente da mulher, que né, primeiramente refere-se a Jesus também, né? Mas por toda a extensão, quer dizer, a maldição vem depois de Eva, todos. Nós estamos naquela maldição do primeiro Adão, e a gente só sai quando a gente morre e começa uma nova vida como Cristo, que a gente começa o segundo Adão, está isso na Bíblia. Depois vocês vão entender sobre isso aí se vocês estudarem mesmo a Bíblia. Existem dois tipos de pessoas que estão aqui me escutando. Aqui, quer salvação, quer o reino, é 100% reino, que vai entrar no reino, vai se sacrificar pelo reino, porque o reino é ganho à força, está escrito na Bíblia, e salvação individual, você não vai ser salva por causa de uma pessoa e nem vai para o inferno por causa da outra pessoa. Todo mundo tem sua vida particular e ela define a sua vida para o futuro. Se você quer ser salvo, você vai se empenhar e ter desejo por Cristo, então tudo que é ligado a Cristo, você vai ter desejo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo fácil aqui, ó. Eu estou com meu celular aqui, eu vou abrir no YouTube, tá, seu canal, e eu tenho aqui, ó, o que eu postei ontem está aqui. Aonde está o seu socorro?
um dia atrás, nós temos 114 visualizações. Na outra semana, 112, depois 105, depois 134. Não tem muito lógica a quantidade de pessoas, né? 139, 130, 78, 128, eu tenho todos os números, porque é meu canal, e também quando você abre o vídeo tem lá tantas visualizações. Se você tivesse desejo de Cristo de verdade, você seria o primeiro a clicar lá, porque tem horas você teria feito a ceia na tua casa. Eu estou falando para os que não fizeram. Quem fez, e eu sei que a maioria fez, já estamos com família se reunindo para fazer a ceia, acho muito da hora, né? Mas o isolamento mantém, né, o distanciamento social e os de álcool e coisa, mas você sabe que a pessoa está bem, nós temos comunhão, nós não estamos no espaço público, então a gente pode selecionar quem vai estar junto, né, quem não mexe com muita gente diretamente e tal, para conversar. Mas se essas pessoas que não estão no meu índice aqui tivessem desejo verdadeiro, seriam os primeiros a estarem lá ouvindo a palavra, querendo ver o que está acontecendo, e comendo, se alimentando, vendo o que a igreja está acontecendo, o que vai ser depois, como vai ser o planejamento. Tem pessoa que, até hoje, desde o dia da pandemia, ele nunca assistiu um vídeo. Você acredita na verdade? Nunca assistiu um vídeo da igreja. Você acha que ele está ligado, desejando o reino de verdade, ele está ligado no corpo? Não. Então, essa maldição, na verdade, nós herdamos. E essas pessoas, talvez, elas não nasceram de novo, querendo o reino, nem entenderam. Tem muitas pessoas que estão conversando com uma pessoa hoje sobre o reino mesmo. Tem pessoa que não entendeu o reino, mas está na igreja, tem medo de Deus, segue por causa de não ser punido, segue porque vai que Deus tem misericórdia, mas não entendeu o reino. E nós temos que entender que eu explico muito bem sobre ser Cristo, nós temos que morrer para a personalidade velha e nascer para a personalidade nova, para a gente poder sair desta maldição que está em Gênesis 3:15, que nós não vamos ser mais afetados por Satanás, nós não vamos mais ser afetados por Satanás, não vamos ter mais maldições vindas de Satanás, e aí vai mudar tudo, né? Então, está escrito que o homem seria ferido, mas também está escrito que a cabeça do agressor seria esmagada. Então ele fala, Jesus vai dar o poder, né? O homem vai ter poder sobre exatamente pisar na cabeça do Satanás, né? Um dos exemplos bíblicos aí de como Satanás busca um plano de ferir encontra-se no livro de Jó, lendo o relato da Bíblia sobre provas pelas quais ele passou, vemos a crueldade inimiga que se compraz em esmagar a alma humana. E por quê? Porque lembra que ele foi pedir permissão para Deus. Lá ele chegou, estava dando a volta lá, Deus perguntou assim, você viu meu servo Jó? Sim. Ah, ele é bom porque você dá tudo para ele. Deixa eu tocar na vida dele. E aí o que aconteceu? Deus falou assim, toca. Só não toca na saúde, né? Toca em que você quiser, mas só que não pode tocar na saúde dele. Aí Satanás, ele tinha documentos, quais? Não sei. Então Satanás, já expliquei muitas vezes, que é o oficial de justiça de Deus, ele vai cobrar os documentos que você dá. Imagina, que nem, olha a mulher de Jó. A mulher de Jó falou assim, amaldiçoa seu Deus e morre. Amaldiçoa seu Deus e morre, né? Imagina os filhos de Jó, como é que eram? Sendo que Jó tinha que fazer sacrifício para os filhos, ele fazia sacrifício para os filhos, mas ele não chamava os filhos para fazer o sacrifício com ele. Não, um grande erro. Ele não ensinava a cultura para os filhos.
Então, como esses filhos iriam aprender? Então, a maldição perpetuava, a maldição cultural. É que nem hoje. Nós vemos aí as crianças sendo ensinadas a tudo. Você percebe assim, tem muita questão racista, muita questão partidária, muita questão de toda forma. Os pais já ensinam, né? Você tem que ser contra o capitalismo, que é injusto, você tem que ser contra a polícia, que isso é contra a polícia, na verdade, nas áreas de tráfico, assim, você tem que ser contra a polícia, porque a polícia é devastadora, você tem que ser contra os brancos, porque os brancos são opressores, você tem que ser contra os negros, porque os negros fazem isso, você tem que ser contra os homossexuais, porque tal, e o homossexual tem que ser contra o heterossexual. Então, isso na cultura é passado, essa legalidade de ação do Satanás, né? E também, você pode ver que, se você ler a história de Jó, eu achei legal, no verso 42, no capítulo 42, Jó fala assim: antes eu conheci de te ouvir falar, de ouvir falar, hoje eu te vejo. Então foi bom, Deus permitiu tudo isso, que Satanás agisse na vida dele, para que ele pudesse se aproximar de Deus. Então, se você criar os seus filhos longe da doutrina de Deus, Satanás vai ter uma legalidade. Ele vai apertar muito os filhos. Entenda o que eu estou falando. Ele vai apertar muito o filho para que ele tenha uma chance de querer sair da vida dele. Está entendendo ou não? Então, eu queria que você entendesse sobre a legalidade. Se por acaso você ensina o menino no caminho que se deve andar, porque quando ficar velho não se desviará dele, né? E nós somos numa geração que nós temos uma briga. Os pais e as mães que não lutam pelos seus filhos, não lutam de enfiar goela abaixo uma verdade, eles estão sendo acolhidos pelo mundo de uma forma tão grande, e lá vai ser colocada uma verdade. Talvez não seja a tua. Então, quando Jó foi cobrado, é porque ele tinha uma maldição grave. Ele não ensinava os filhos, nem dominava a esposa, não ensinava os filhos a entenderem a lei, por isso que ele sacrificava pelos filhos. Se você ler a história lá, os filhos estavam dando uma festa e essa festa que foi dada lá entre os filhos, o pai estava sacrificando lá. Não tem muita lógica. Se o pai tivesse criado na doutrina, os filhos estariam juntos como sacerdotes lá fazendo exatamente a questão do sacrifício, dos rituais que na época era necessário para ter a lembrança. Para você ter uma ideia, depois a gente menciona de novo, o judeu ele tem muitos memoriais. Esses memoriais são coisas para ele ficar lembrando de alguma coisa sempre. Você sabe por que judeu tem um kippah? Tem aquela. Eu tenho um kippah aí da Hebraica, que eu ganhei lá quando eu fui visitar a Hebraica. É um kippah. Para você entrar na sinagoga, você tem que pôr o kippah, né? Na verdade, não é isso que é o ritual correto. O kippah é para usar em todas as ocasiões, 24 horas por dia. Mas lá no templo, lá na sinagoga, eles usam esse kippah, que é mais assim para uma reverência e para pôr na cabeça para que serve o kippah. O kippah tem algo fora de série no significado dele. Muito bom. Eu acho que vamos adotar o kippah na igreja. O kippah quer dizer o seguinte: o teu cérebro não manda em você. Tem algo superior mandando em você. Tem algo além
tem algo muito mais forte que a autoridade sobre a tua casa. Então, o judeu coloca aquele kippá, e tem os que colocam o chapéu, reverenciando, falando assim, eu aceito a autoridade de Deus na minha vida. Tá entendendo? Então, toda vez que ele vai colocar o kippá, ele põe autoridade sobre a vida dele. É difícil? Na nossa vida é difícil. Hoje em dia, os filhos nem chamam mais os pais de pai, né? Então é muito difícil, não existe tanta autoridade. Mas isso é, então, uma lembrança. Jó estava falhando nisso, porque Jó devia estar ensinando os filhos, né? A doutrina certinha de vida, como que ele tinha que fazer. Não, os filhos eram ricos, e aí eles gastavam dinheiro e faziam tudo o que era por vontade, né? De vontade da carne, eles faziam. Então, come, bebe, folga, não faz mais nada, não. E aí o Satanás pegou essa legalidade para falar assim, vamos lá, vamos conversar. Seus filhos não são seus filhos, eles são livres. Não são filhos de Deus porque você não consagrou. Então, vamos tirar. E ele tirou, né? Tirou filho, tirou propriedade, tirou tudo. E tudo bem, depois ele teve o dobro. Mas depois que ele conheceu o Cristo de verdade. Se preparem quem é da igreja, eu quero fazer cada um ter um encontro pessoal com Deus, da forma correta, não da parte emocional, né? Vai surgir alguns movimentos sempre na igreja que é o movimento do reteté aí e tal, né? Mas no fundo não vai ter muita coisa boa, não. Mas eu quero que você encontre um Cristo de uma forma violenta e passe para os seus filhos a autoridade violenta. Uma autoridade totalmente perfeita de Deus sobre a vida de vocês. Né? Em tudo isso, na página 28 aqui, está o retrato dos projetos infames de Satanás para esmagar a alma humana. Ele tem prazer em ferir, quebrar, esmagar, espezinhar, oprimir, diminuir, acusar. Mas, louvado seja Deus, porque a história de Jó também revela que o homem crente se levantará do pó e mesmo em meio a toda a prova, dirá em confiança, eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra, pois revestido esse corpo da minha pele e minha carne verei a Deus. Jó. Olha só. Quando a situação não está muito bem, né, você tem que notar muito a sua vida. Nesse texto aqui está no Jó 19, tá? Quando está esse verso aqui, Jó 19. Vê como ele mudou até o 42. Né? Eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, pois, depois revestido esse corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então pensa, quando ele falou, eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, ele achava que a terra estava contra ele, ele achava que tudo estava contra ele. Na verdade, não. Na verdade, o que estava acontecendo é que Satanás estava agindo. Deus criou Satanás? Criou. Pôs todo esse sentimento no Satanás? Pois, porque já pensou ele mandar um anjo bonzinho para cobrar um documento teu? Ele chega lá pro Douglas lá, né? Chega lá no Douglas e fala assim, Douglas, eu vim cobrar aquele documento. Aí o anjo é bonzinho, né? Aí o Douglas fala assim, mas sabe como é que é, mano? E tal, né? Pô, você entende, né, cara? Você é o cara e tal. Aí o que vai acontecer? É que o anjo fala assim, vou te perdoar um pouquinho, eu vou esperar um pouquinho, eu falo com Deus lá, tá tudo certo, né? Não, ele tinha que fazer um ser tão terrível desse para poder cobrar o ser humano, as documentações, para poder ter misericórdia dele. Porque eu acho assim, Satanás ele é uma ferramenta útil por Deus, não tenta distorcer o que eu vou falar, que é um assunto muito complicado, hein? Certo? Satanás, ele é útil até para sua salvação. Se você tivesse no pecado, sem cobrança nenhuma, eu duvido que o Rob estaria na igreja, eu duvido que eu estaria na igreja, eu duvido que o Douglas estaria na igreja, eu duvido que o Wilson estaria na igreja, outros estaria na igreja. Por que eu duvido? Porque Deus
libera Satanás para esmagar as coisas, para a gente poder falar assim, misericórdia, Senhor, buscar ajuda, né? Mas a gente não precisava sofrer se os nossos pais tivessem nos ensinado corretamente, né? Na verdade, também é isso aí. Então, eu vou muito além desse misticismo que tem, que a turma fala que Satanás é isso, aquilo, ele cumpre a, a missão dele. Ele cumpre a missão dele, que é matar, roubar e destruir. Só que ele só pode fazer com legalidade. Então, tem pessoa que é contra o que eu falo, porque acha que, né, poxa, eu não tive culpa, eu não conhecia, por isso que eu criei meus filhos errados. Né? Verdade, verdade. É difícil você entender isso. Eu sofro consequências até hoje de algumas coisas erradas que eu fiz, né, perante meus filhos. Então, meus filhos, quando tem alguma deficiência, eu falo, é culpa minha, sim. Poderia ter sido diferente, mas infelizmente não sabia ensinar. Mas hoje eu posso ser exemplo. Hoje eu posso ser exemplo de chegar e poder, como que eu posso falar, explicar e tentar melhorar a situação deles com um bom exemplo e pondo o caminho de Cristo. Aqui, ó, em Jó 42:5, já lá no final, né, do livro de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, depois você vê lá no finalzinho de Jó 42, o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Tá entendendo? Tá? Ô, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, por favor, vocês perguntam aí, entra no chatzinho na hora e faz a pergunta, tá? Se você discorda também, pode falar, eu discordo, põe teu ponto de vista, tá? Que é importante. O que eu penso é muito amplo, então, se você pensa alguma coisa contrária, eu não vou falar, não é assim, não. Eu vou falar o porquê eu penso daquela forma, você tem todo o direito de não aceitar o que eu falo, só que eu posso te explicar exatamente o porquê eu penso daquela forma. Nem vai oferecer chocolate, Douglas? Tá louco, hein, velho? Porra, meu, e é dos bons ainda, hein? Tudo bem, depois nós conversamos. Eu vou na tua casa, você vai ter que comprar uma barra. Né? Bom, continuando. Deus é especialista em transformar os golpes inimigos contra os seus filhos em ocasiões de dobrada de bênção. Entenda? Pensa bem. Você, hoje, você foi vítima de alguns golpes de Satanás, concorda? Pela sua criação, a maioria veio com maldições hereditárias. Então é o que nós estamos falando aqui. Quando você é uma pessoa que reconhece que veio de uma maldição hereditária e começa a agir ao contrário, então você é duro, é ruim em alguma área, é nervoso em alguma área, alguma coisa em alguma área, e a sua mente eu falo abertamente, né? Então você é esclarecido. Tem pessoa que é difícil, tem pessoa que é difícil. Eu falo que é verdade, porque tem pessoa que a gente fala que a pessoa, ela sabe que é, mas ela fala, eu sou assim mesmo, vou morrer assim. Em libertação a gente chama de síndrome de Gabriela. Síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, e você sempre assim, e acabou. Um pouquinho. O que o vento derrubou aí? Os bancos voando. O vento está bravo aqui, acho que vai chover muito. Né? Então, síndrome de Gabriela não entra no céu, tá ok? Se você nasceu assim, você é assim, se você não mudar, você fica lá de fora, porque não serve para o padrão de Cristo. Tá bom? Como você pode mudar teu filho dessa forma? Por exemplo, você sabe todos os erros que você cometeu e sabe qual a criação errada até dentro da igreja você teve ou você participou. Como você quebra essa maldição? Hein? Como você quebra essa maldição? Fazendo o contrário.
sendo exemplo para o seu filho, sempre. Você fala assim, pastor, fazer ao contrário. Então ele falou, o pastor sempre repete a mesma coisa. Você é exemplo do seu filho. Filho, se você não for exemplo do seu filho, quem vai ser? O traficante? É o bandido? Você sabe que quando você não cuida dos seus filhos, alguém vai cuidar, né? Vamos dar uma pausinha aqui só para falar uma coisa. O Marcos me lembrou. Quando eu falei molestar é um assunto muito amplo. Na aula passada, falei que a maioria das pessoas foram molestadas de um jeito ou de outro, tá? Foram. É que é muito amplo isso aí. A palavra molestação, então, tem, assim, uma iniciação. O Marcos está falando, as crianças copiam o pai em tudo. Tudo. Pai é herói, mãe é heroína. Se ela faz, eu também faço. Né? A molestação que a gente estava falando lá atrás é o seguinte: tem muitas meninas e meninos que sofreram molestações diretamente, vamos dizer, mexendo nos órgãos sexuais dele, ou até tendo relações sexuais com eles. Meninas e meninos, não é só meninas, meninos também, e não é pouco não. Existem meninos que foram molestados por amiguinhos na escola e na vizinhança e tal. Teve meninas que também foram molestadas por priminhos, por priminhas, por isso, por aquilo. Às vezes não chegaram no ato sexual, mas chegaram no ato de observação, no ato da manipulação, em algumas coisas, o que é mais pego, vamos dizer, na questão que pegam os padres, pastores aí, né, que a criança é ensinada a sexo oral, né, porque elas são inocentes, né, e alguém seduz para isso aí, e para quê? Porque não tem marca, né, não tem marca. Então, a criança não fica com marca nenhuma, e o camarada abusou da menina, ou do menino, mas não deixou marca nenhuma, ninguém pode provar nada. Existe a molestação por parte visual, por exemplo. Uma boa parte da criançada é convidada a assistir filme pornográfico, ou o pior, pega o pai assistindo até com a mãe, só que ela está no quarto, ele está não sei aonde, e outras cositas más. É um hábito terrível. Não sei se vocês sabem, o ato de assistir pornografia, ela traz impotência, tá? Então depois a gente pode conversar sobre isso aí. Tanto feminina quanto masculina, tá? Depois a gente conversa sobre isso aí. Então, vamos dizer, quando eu era pequenininho, eu lembro que eu devia ter uns 4 anos, mais ou menos, tinha uma revista que vinha, é uma revista famosa, tipo Cruzeiro, né, Manchete, daquela época, famoso naquela época. Hoje nem existe mais, né? Tinha outros nomes, e vinha desenhos, histórias em quadrinhos, mal feita ainda, mas era conotação sexual. E aí era só visual, não tinha texto. E eu, como criança, olhava aquilo lá e comecei a achar interessante. Isso conta com uma parte de molestação? Sim, uma iniciação, vamos chamar assim. Mas, na verdade, foi permitido por alguém, com algum interesse, né? Fora que a pornografia é a porta de entrada para a pedofilia em ambos os sexos. É isso aí. O Saulo está dando um toque aí, né? Então, entenda. Então, molestação é um negócio muito amplo. Existem as sérias, existem as leves. As sérias, então, é já quando tem contato corporal, certo? Então, contato corporal, depois vem o contato visual. Agora, nessa época da tecnologia, vem um negócio muito comum, que é o celularzinho, né? Então, as menininhas já estão, e menininhos, né? Estão começando nas dancinhas, mas elas não notam que tem sensualidade lá. Se notam que já são iniciadas, né? Mas algumas não sabem
e tá tudo bem, tá tudo bem. E, então vem as dancinhas aí, alguma dancinha, nem sabe o que está acontecendo. Se você pega uma dança do funk aí, acontece que é o sexo explícito, né? Tinha um vídeo que passaram para mim, que chegou, uma pessoa recebeu e mandou para mim, falou assim, pastor, olha a situação que está. E depois deletei, porque é um assunto muito grave, isso já faz uns 3 anos a 4 anos, acho que uns 4, 5 anos. Era um casalzinho de menininhos que devia ter o que, uns 4, e a menininha uns 3 anos, mais ou menos, ao contrário, a menina com 3, e a menina com 2, sei lá. Eu não sabia nem andar, nem falar direito. Deveria morar num lugar terrível, talvez até num prostíbulo, alguma coisa assim, impossível ser diferente. Eles faziam todos os atos sexuais com penetração. Criança de 3 e 2 anos. Fazem lá. O pior, quem era o adulto que estava filmando? E como ele passou nos grupos? Dá para entender um negócio desse? Entendeu? Então, é porque achava comum. Tranquilo, normal. Né? 3 anos, 4 anos, que seja. 2 anos. Não sabiam falar. E aí? O que vai ser desses dois quando tiverem 18 anos de idade? 16, 14, 12. O que vai dar? Você acha que vai dar boa gente, né? Vai ser comportamento sexual normal. Então, bem complicado, né? Então, a molestação é muito ampla. Agora, hoje em dia, queira ou não, a pessoa, tanto que na Alemanha, pra você ter uma ideia, quando você vai abraçar uma criança, você não pode abraçar uma criança, você tem que ficar com a mão visível onde todo mundo veja. Lei. Você não pode tocar na criança de qualquer forma, é coisa ridícula. O negócio é um medo tremendo, né? Então tá bem terrível. Então pode ser um passar de mão, isso, aquilo. Só que o diabo, ele amplifica, ele tem uma coisa chamada amplificação. Aquela que amplifica, assim, ó, uma visão, ele faz isso. Um sentimento, um toque grande, para alguns. Para alguns ele nem lembra. Né? Tem uns que nem lembram, mas sempre teve o tiozinho que era problema, o priminho que era problema, o priminho que era terrível, o terrível lá do menino também, né? Então a gente não sabe. Se eu fizer uma enquete, eu não quero fazer isso, mas se eu fizer uma enquete, não sei como pode fazer uma enquete sigilosa, se a Luísa souber como a minha secretária, pode ser que ela saiba, mas se eu fizer uma enquete aí, nosso grupo tem hoje 34, porque a Rochelle está em viagem, algumas outras pessoas também estão juntas aí, outras estão sem poder participar. Se fizer uma enquete só com as pessoas que estão aqui, eles foram molestados, a maioria, não poucos, muitos. Às vezes molesta de uma forma ruim, que é o bullying. O bullying também entra como uma molestação, que seria a criança é meio gordinho, meio magrinho, meio, sei lá, usa óculos, usa não sei o que, usa não sei o que tem. De alguma forma, o diabo vai manipular essas coisas aí para acabar com a vida dele. Então, molestação é um assunto muito amplo, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Então, voltando à página 28. Deus é especialista em transformar os golpes inimigos contra seus filhos, em ocasiões de bênção dobradas. Sim. Quando? Quando ele se humilhar e for atrás de Deus e falar assim, eu quero entender o porquê acontece isso na minha vida, tá? Por exemplo, uma pessoa que não consegue subir de cargo numa empresa, uma pessoa que não consegue ganhar bem, dura pouco nos empregos, uma pessoa que tem problema de relacionamento, 2 anos trabalha e consegue ficar no máximo 2 anos, não consegue passar 2 anos no trabalho, ele está com maldição familiar, e você pode quebrar isso no seu filho também, se você entender o que está acontecendo com você. Mas, primeiro, os pais têm que reconhecer que tem esse problema.
para que a gente possa curar o pai, para ele curar o filho. Então, pai, se você tem esse problema com o emprego, ou mãe, né? Porque tem pessoa que é só a mãe trabalhando, sua mãe é solteira, infelizmente. Então, se você tem problema no serviço, tem problema de... Então, vamos entrar e vamos conversar, tá? Isso aí depois aí você me chama no privado. Então, na página 29, fala assim, Jesus foi ferido em nosso lugar. Então, o sacrifício de Cristo no Calvário foi vicário. Esses nomes é estranho, né? Isto é, substituto em nosso lugar. A implicação de tal verdade é que não temos que carregar o fardo de algo que ele já suportou. É isso que a palavra diz. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Isaías 53. Ao Senhor agradou moê-lo. Que coisa, né? Texto feio, né? Oi, Florzinha, tudo bem, meu amor? Eu estou vendo quase todos vocês aqui, por isso que eu vejo todos os quadrinhos aqui. Eu não resisto, né? Essa menininha linda que eu tenho vontade de pegar a bochecha assim, chacoalhar, né? Pega aí, Glaucia, chacoalha essa bochecha aí, né? Olha só. Jesus foi ferido em nosso lugar. Jesus foi ferido em seu lugar? Verdade? Todos? Você morreu? O Douglas velho morreu, por exemplo? É totalmente novo? A Talmide morreu? Totalmente nova? O Wilson morreu? A Raquel morreu? A Cleo morreu? A Kate morreu? A Kate chegou agora, nem sabe o que está falando aí, não. Já chegou. Oi. Você já morreu, Kate? Você está me entendendo? Cristo, ele só sofreu, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Por quê? Ele estava no teu lugar lá. Estava no teu lugar? Lembra que eu falei sobre troca de identidade? Eu acho que todos lembram, né? Quem que não é do grupo, né? Vou explicar rapidinho, que não toma ceia, né? E tal, e vai ficar gravado. Aí é bom. Você, quando eu tive a visão da crucificação de Cristo, Jesus, ele estava numa situação da cruz, deitado no chão ainda, sem levantar. E coisa que me marcou muito, marca até hoje. E quando ele chegou e falou assim, Eliezer, está cansado da tua vida? Eu falei, tô. Troca comigo. Troca comigo. Eu morro no teu lugar. Me dá a tua identidade aqui, rápido. Prega aqui na cruz. Eu vou ser Eliezer. Só que você vai ter que viver com a minha identidade. Você é Jesus. Então você não pode errar mais. Você tem que ser limpo. Você tem que ser santo e vai ter que vencer. E eu nem sabia o que era. Eu falei, troco. E ele morreu por minha causa. E eu assumi essa posição. De novo, né? De pessoa nova. De pessoa que quer tudo novo. E então nasceu Jesus. E eu continuei fazendo a obra dele. Então, aí ele morreu por nossa causa. Você ensinou já teu filho sobre isso? Quantas vezes? Tudo bem que nossos filhinhos, né, não tem nem, como que eu posso falar, nem maldade nenhuma, né? Nem sabe o que é pecado direito. Então, eles já estão com uma nova geração. Se você for Cristo, seus filhos vão ser filhos de Cristo, cópias de Cristo. Então, não vai ter problema nenhum. A maldição vai ser quebrada. Eles nem vão querer saber o que é. Tipo assim, eles não vão entender menos ainda a crucificação de Cristo, porque não vai precisar, porque eles vão ser santos, certo? Eles vão ser santos, tá certo? Vamos lá. Amém, Vanessa. Tá aqui, página 29, né? Filho de Jesus se tornou nosso instrumento de cura. E esse papo aqui, que está aqui na página 29, está falando só sobre conversão, né? Então, nós temos que entender também, nós não podemos salvar ninguém, mas o bom exemplo vai trazer, como que eu posso fazer? Saber. Por exemplo, tem pessoa que faz as coisas erradas,
E essa pessoa, ela sabe que está errada, certo? Quando a pessoa sabe que está errada, ela está fazendo por causa da rebelião dela. Mas, quando ela se cansar, ela vai procurar alguém que ela considera perfeita, ou melhor, ou que está no caminho certo. Então, quando alguém pergunta, vamos dizer, seus filhos te buscarem e perguntarem sobre alguma coisa ou que quiserem ajuda, é porque eles te colocam como uma pessoa superior, né? Essa pessoa que está no cargo superior é um exemplo para ela, certo? Como a gente já falou. Se por acaso você, mesmo que teu filho tem um período, sempre tem um periodinho da rebelião, né? Uma criança aí beirando aos 4, depois beirando aos 7, né? É a idade da rebelião. Eles nunca vão querer o pai como certo, a mãe como certo, eles querem ganhar na briga, né? Toda criança com 4 anos, 3 anos para 4 anos, quer ganhar. Eles vão testar os pais até o sangue. É a hora do choro, do escândalo, disso, daquilo, para saber quem ganha. Quem ganha. Se os pais querem se livrar do problema, vão dar o que quiser, né? Vai querer fazer troca, né? Tem pai que fala assim, o pai ou a mãe vai fazer alguma coisa e tal, né? Aí a criança não quer e fala assim, não, vou te dar um celular, vou te dar... Agora é a hora do celular, né? Porque eu vejo criança com celular melhor que do pai, porque o filho quis, né? Então é a chantagem, né? O pai chantageia com o quê? Vou dar um celular, vou dar um... que mais que ele fala? Um celular, vai dar passeio, vai levar não sei aonde, agora é Beto Carreiro, né? Não é Disneylandia que é no Brasil, mas tem Beto Carreiro, vou levar para passear não sei aonde, vou te comprar como é que é? Um spot de luz que põe o câmera no meio para fazer os TikTok da vida, que tem coisas boas, mas tem coisas ruins, né? Então é uma rede muito complicada, traz muita cultura errada. Pode trazer coisa boa? Pode. É muito perigoso? É. Se por acaso a gente entende que se você puder vigiar 24 horas por dia, tem coisa lá que não tem problema nenhum, né? Mas tem coisa que começa a ter alguma coisinha. Você é a favor de uma criança de 12 anos ter celular? Eu acho que até, não tenho, 12 anos já é bem grandinha, né? Agora, foi até 12 anos, né? Eu acho meio difícil. Ele pode saber usar o celular, mas ter domínio sobre ele, não. Porque o celular abre as portas que você não imagina. Tem criança de 10, 12 anos que manja mais de celular do que você. E ele pode ter coisas secretas dentro do celular que você não vai imaginar, não. Aí eu falei até, quando se você vê nos comentários aí da reunião da libertação, no primeiro, segundo episódio, por exemplo, tinha Mr. Pickles, não sei se é Mr. Pickles, é um cachorro que faz culto satânico e compulsivo sexual, faz sexo explícito com todo mundo, e é um desenho. E eu peguei no celular de uma criança. Aí eu mostrei para a mãe. A mãe falou assim, eu não vejo problema com isso. Entendeu? Então, eu falo assim, o problema não é a criança, né? É a mãe da criança. Que é solteiro, trabalha 24 horas por dia para dar um bom sustento para os filhos, mas deixou o filho e a filha de qualquer forma. Agora, tem uma diferença, por exemplo, antigamente tinha a avó para deixar os filhos, a tia, o primo. Hoje a mãe trabalha e deixa na creche ou em casa sozinha. Essa mãe deixava em casa sozinha. Então, pensa bem, como pode, né? O Rob está colocando o desenho aí, ó. Olha o cachorrinho lá. Põe na tela aí do Hobbes aí, a tela principal. Eu não sei se eu colocando vai todo mundo colocar, acho que não. O Hobbes, ele achou lá, Mr. Pickles, é isso aí. É um cachorro. Estranho, olha a cena.
Tem como, Luísa, colocar esse desenho para mostrar para todo mundo, não? Vocês estão vendo, povo? Eu não sei o que vocês estão vendo. Você está colocando? Coloca o Hobbes, clica no Hobbes. Tem a relação lá de pessoas no chat. Certo? Tem a relação de pessoas no chat aí. Tem o nome do Hobbes. Aí você vai clicar no nome do Hobbes e vai ver a tela. E depois você volta para a minha. Mr. Pickles, é esse cara aí. Ele é um cachorro sanguinário. E agora tem umas armadilhas. Tem sitezinhos que é de piadinha. Entendi, Luísa. Não dá, só se você colocar como uma apresentação, viu, Robson? Para a gente ver isso aí. No final a gente coloca. Tem site que as criançadas gostam aí dos memes, que tem um monte de nome. Tem muitos, centenas, não sei quantos. Que é coisa inocentezinha. No meio, outro dia veio assim, como é que é? A minha tia chegou em casa, era um desenho comum. E aí, a pessoa do meu lado entrou no clique, eu só fiquei observando, né? E aí a gente começou a falar assim, poxa, a internet, até estava conversando, a internet é um poço, que você vai cavando daqui para cá, daqui para cá, daqui, você vai entrando, você nem sabe como chegou lá, mas você chegou lá. E ele estava mostrando, né? Daí a pouco entrou e falou assim, ó, esse desenho parece desenho para adulto, assim, tipo assim, uma história mais séria, né? E começou a passar, só que não era não, é que a tia foi passar, não sei como é que é a história lá, foi passar uns dias na casa de alguém, e aí o Rob estava apresentando aí, ó. Não apareceu nada, Hobbes, você acredita? Acho que quem tem que colocar, aí, ó. Olha isso. Olha isso. Se você quiser, olha isso. Olha isso. Isso aí está fazendo a parte ruim. Tem culto satânico aí e tem cena de sexo explícito nesse desenho. Só que para uma mãe descuidada, é um cachorrinho. Tá entendendo? Então ela fala assim, desenho é para criança. Não é bem criança não. Tá? Então vocês fiquem espertos com o que seus filhos vejam, né? E aí a gente vai ver a consequência. Então, os desenhos adultos estão entrando no meio do site das crianças, mas só propaganda. Se ele clicar, ele vai. E criança é curiosa. O Gabriel, eu estava com ele esses dias aí, e o Gabriel pegou meu celular e falou, vô, tem algum joguinho, né, no teu celular? Eu falei, não tem, filho, mas a gente procura. Então, tinha um símbolozinho, né? O meu é um Xiaomi, e dentro vem um atalhozinho com o formato de um joystick. Eu falei, isso aqui deve ser algum jogo. Cliquei lá e veio realmente um joguinho, assim, que é cortar uma melancia, que é uns carrinhos, que é isso aqui. É um jogo bem infantilzinho. Só que, numa determinada hora, apareceu uma propaganda de um outro jogo. Aí você entra. Aí já é mais adulto. Depois vem outro, sozinho. Quando ele falou, eu não consigo voltar no meu joguinho. E realmente, aquela tela, os caras são tão espertos na propaganda que a tela toma conta, qualquer coisa que você aperta na tela vai para aquele lugar, mesmo você queira voltar. Ele abre uma segunda tela, terceira tela e quarta tela. Então, por que eles fazem isso? Porque tem interesse, porque criança paga. Tem pai que dá uma cota para os filhos gastarem com joguinho, com essas coisas, e eles vão colocando. Quando você percebe, você não sabe. Aí, quando uma criança chega com 12 anos, ela já está iniciada sexualmente,
já está com muitos problemas de cabeça, porque não sabe mais o que é certo e errado. Ela acha tudo normal, ela acha tudo tranquilo, já desenvolveu a compulsão sexual, já está se masturbando há muito tempo. E aí, o que acontece depois? Né? Você já sabe. Não vão conseguir uma vida tranquila, porque depois que se começa na iniciação sexual, não para mais. Né? Dificilmente a gente consegue aplacar essa fúria aí, né? Que é a pior parte do ser humano é nessa área. A maioria dos traumas, a maioria das derrotas, a maioria, né? Existe até umas brincadeiras aí entre os adolescentes que você, se quiser um relacionamento depois dos 25 anos, né? Se você não casar até os 25 anos, depois dos 25 anos você vai ter que ser chamado de padrasto, porque a menina já tem filho. Complicado, né? Isaías declara: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Em João. Então, Jesus foi rejeitado? Foi. Para quê? Para quê? Então tá bom. Vocês lembram, povo, infelizmente, que eu bato muito nisso, bato nessa tecla sobre esses sentimentos e emoções? Tá bom. Para que Jesus tinha que ser rejeitado? Por que ele tinha que ser feio? Olha, era desprezado e rejeitado dos homens, homens experimentado nos sofrimentos, e como um de quem o homem escondia um rosto. Tem uma versão que fala assim, não havia nele beleza alguma que os homens poderiam querer enxergar. Então era feinho, coitado. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Não é da parte, só da parte religiosa, é da parte física. Ele era um camarada que com certeza era feio. Feio, barrigudo e careca, pelo que dá para entender. Porque, assim, falavam que ele, por causa da barriga dele, era comilão. Tá na Bíblia isso aí, tá? Então, pode ser que ele era que nem eu, assim, uma barriguinha um pouco protuberante, né? Mas ele era barrigudinho. E ele era feio. Por que ele foi tudo isso? Porque ele venceu e isso não atrapalhou a vida dele. Dá para entender? Uma criança feia sofreu bullying. Uma criança sofreu tudo. Será que eu concordo? Eu acho que será tudo com Cristo. Porque ele teve que passar e provar para você que pode ser vencido tudo. O que é tudo? Tudo. Então ele teve que passar por isso? Sim. Jesus foi rejeitado. Então ele teve rejeição? Teve. Ele foi rejeitado tanto, olha só, até o pai e a mãe rejeitaram ele. Como assim? Imagina, você tem um filho de 12 anos. Você vai de uma cidade para outra. Maria saiu de Jerusalém e foi embora. 3 dias depois, né? Nem 2, 3 dias. 3 dias são 4 noites, certo? Ou ao contrário? É isso aí. Ao contrário, desculpa, 2 noites. 2 noites e 3 dias. Maria vira para José e fala assim: José, cadê Jesus? Maria era meio do norte, assim, nordestina. Cadê Jesus? Né? Aí José, que também era lá do Ceará, falou: oxente, cadê o homem? Né? E aí começaram a procurar Jesus. Pensa, você larga teu filho de 12 anos numa cidade e vai embora. 3 dias depois você vai sentir falta do menino. Conta pra mim. Dá para entender essa cultura aí? Não, né? Então, né? Tem muita criança de 12 anos lá na igreja, tem umas mocinhas, né? A filha do Roberto, por exemplo, 12 anos, me admirei. É uma moça, cabeça no lugar, tudo certinho, né? E aí voltaram, acharam Jesus lá, já devia ser uns
2 dias a mais ou 3 dias a mais, porque o mesmo tempo de ida tem que ir de volta, né? E não tinha assim, vamos pegar agora o avião. Não tem, não tem. Voltaram para o templo. Quem estava lá? Jesus. Quem cuidou dele? Sei lá. Ficou lá, se virou. Foi rejeitado? Foi. Pelo quem? Pelos pais. Pelos pais. Você já imaginou, naquela época, para você entender, Jesus ele era conhecido como o filho da adúltera. Judeu tem uma coisa, judeu é fofoqueiro pra caramba. Então o que acontece? Aconteceu aquele fato com a Maria lá e com o José, né? Que Maria engravidou do Espírito Santo, nem José acreditou. Acreditou num sonho, né? E tá, mas pelo que dá para entender, não acreditou muito não. Abençoou, tal, viveu a vida dele, mas não sei, né? Já não é problema meu. Mas é complicado isso, né? É complicado. Porque José não assistiu a adolescência completa de Jesus, nem a mocidade, nem a velhice. Então ele não sabia se Jesus ia ser. Ele sabia que era um menino diferente, mas ele não chegou a ver as obras de Jesus. Maria, ela viu, né? Então é mais fácil para ela aceitar. Agora José, difícil, hein? Aí Jesus, já pensou os menininhos, o bullying de Jesus? Olha lá, sabe aquele menino lá? Os da classe, né? A rainha Elizabeth devia estar lá também. Chegava e falava assim, ó, tá vendo Jesus? Ah, Jesus, então, é aquele que é filho daquela mulher lá, que falou que Deus engravidou ela. Sabe? Então, esse aí é bastardo. É bastardo. E aí, o apelido de Jesus, dá para entender que na época era bastardo. Tá? É complicado isso, né? Complicado. Então, quando ele foi rejeitado em todas as áreas e foi criado como forte. Diferença, você entende que eu quero explicar uma coisa muito importante para você. Esse negócio de bullying, esse negócio de, espera um pouquinho, antes que dê um tilt aqui, cara, esse negócio de bullying, negócio de, sei lá, dá uns nomes estranhos. Você sabe por quê? Porque é uma questão de criar crianças fracas, né? Ah, porque meu filhinho intocável, não, porque você não pode falar isso do meu filho, não pode fazer, não, você tem que ensinar o seu filho assim, ó, falou, é verdade? Não, então não importa, não traga para dentro de você esse sentimento, você vai ter que ensinar seu filho a ser forte e sua filha mais forte. Então, quando a gente começa a criar um filho na bolha, ai, tadinho, ele tem esse probleminha. Não tem não, meu filho. Ensina seu filho a ser forte, vai quebrar 1 milhão de maldição do seu filho. Ah, meu filho é assim porque ele não sabe jogar bola. Então os meninos tiram sarro dele. Ah, ensina ele a ser esperto, né? Ele não pode ter dote físico. Eu falo assim, você é gênio, filho. Você não liga para essas coisas de educação física. O teu negócio é outra coisa. Você tem o que ir mais elevado. Eleva o menino. Né? Usa a tua tática aí, faz o melhor. Cria teu filho forte, fortíssimo, certo? Porque senão ele vai ter bullying. Quem tem bullying? Pessoa que tem rejeição, pessoa que tem algum problema, que não se ama. E eu vou explicar uma coisa assim. Seu filho vai dar umas dicas que não se ama. E sua filha também. Tá? Quais as dicas? Eu vou passar para você. Primeiro, ela ou ele não se cuida. Não se cuida na alimentação, não se cuida no visual, não se cuida em nada. Como assim não se cuida? Ele não liga muito se a saúde dele está indo embora. Ele tem tendência à obesidade, dorme demais. Ele não quer viver a vida. Ele não se esforça para nada. Ele não se esforça para Cristo, porque ele não se ama. Entenda isso. Então você vai
distinguir pessoas que não se amam. Por que ela não se ama? Com certeza teve rejeição no ventre, tá? Eu estou pulando um negocinho aqui, né, da página 29, para falar sobre rejeição, sobre o bullying. Então vamos lá na rejeição do ventre. A rejeição do ventre funciona assim, que é importante você saber. Imagina, só imagina que você não podia vir um filho naquela época. Por exemplo, a grana estava curta. Não é que você não queria filho, mas a grana estava curta. E a grana curta fez você desejar até um aborto, então desejar né, só comentou, veio na hora errada, né? Podia ser em outra hora. Esse comentário, ele pode dar um resultado ruim. Por quê? Só esse comentário? Porque Satanás, ele precisa de documento. Vocês estão entendendo? Então, quando eu falo assim, veio na hora ruim, né? Veio na hora ruim. Quando você fala veio na hora ruim, você fala assim, não queria esse filho ou essa filha. Isso acontece muito com filho e filha de mãe solteira, certo? Por quê? Uma mãe solteira não gostaria de ter filho, né? Gostou da hora do sexo, mas acontece que ela não esperava um resultado de um filho. Ou você está namorando com um carinha, ou com uma menininha, e aí o que acontece é que veio um filho. Só que não estava programado você ter um filho porque você tinha que estudar. E essa criança, queira ou não, ela pegou e atrapalhou a tua vida. Porque você vai ter que trabalhar financeiramente para sustentar, você vai ter que dar conta, você vai ter que tudo. Aí você vai deixar na casa da avó, se a avó for convertida, tudo bem, se a avó não for convertida, fala assim, minha filha, além de aprontar uma filha, né? Além de aprontar uma gravidez, ainda larga para me cuidar. Você entendeu? Complicado, né? Então, nesse período dessa gravidez, é muito conturbado. A gravidez dessa criança vai ser conturbada, porque ela veio na hora errada, porque não veio como família perfeita, ou estava em crise financeira muito séria, aí veio uma criança, assim, mas justo agora, não temos nem onde amarrar o cachorro e agora vamos ter que sustentar mais uma criança, ou uma criança. Isso aí entra como uma rejeição. Essa criança, ela está fadada a não se gostar. Então, você percebe. Então, você fala assim, precisamos cuidar da saúde, vamos fazer uma caminhada, vamos maneirar nos alimentos. A pessoa não vai querer aquilo como vida. Como assim não? Não, porque a turma tem que me aceitar desse jeito. Você entendeu? Eu não estou falando por aceitação. O problema é que nós somos templo e o templo tem que estar perfeito. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde. São pessoas que futuramente vão ser alcoólatras, são pessoas. A Tamir está falando, existe. Peraí. Existe causa de rejeição de uma criança antes de ser concebida? Sim. Por exemplo, a mãe quer ter um filho de qualquer jeito, porém o pai não, porém engravida, entendeu? Sim, também. Também. Mas essa ainda tem o amor da mãe. Vai ser menos problema do que quando os dois decidem assim, veio na hora errada. Você entendeu? Então você percebe, essa criança, ela vai ter marcas espirituais. Essa marca serve para que Satanás consiga atacar ela. Então, uma criança que ela não se ama totalmente, e isso já está no subconsciente por causa da rejeição do ventre, tem que ser quebrado espiritualmente, na gravidez, né? Quando essa criança está grávida e os pais são conscientes, olha, eu fiz besteira, mas esse filho é de Deus, esse filho vai ser perfeito, esse filho eu amo, e tal, orar muito sobre isso, pedir perdão para Deus de rejeição. Se essa criança ela não se amar, primeiro que ela já vai ter uma tendência de algumas formas, ou normalmente na alimentação, né? Ela
ela vai tentar se satisfazer na alimentação, então ela vai ser um pouquinho gordinha. Ou, de outra forma, ela tem um jeito diferente do corpo, né? Ela não liga para muita coisa, não se esforça para alguma coisa, então ela vai ter o bullying. Vão falar, oh, essa menininha, esse menininho, esse cara, e vai dar os apelidos, né? Pessoa que não se ama, ela não cuida da sua postura, ela não quer saber da sua postura, porque ela não liga, né? Então, o cara que anda curvado, ele acostuma a ser curvado. Ah, mas o pai é curvado. O pai é curvado, mas ele poderia se disciplinar de outra forma. Então, tem muita coisa aí. Tem pessoa que pode não me aprovar nesse texto, mas eu estou falando que Deus mostrou gravemente esses dias atrás aí, através de muita libertação, né? E mostrou que essa falta de amor próprio, essa falta de amor que a pessoa tem pelo seu próprio corpo, ela não liga, ela tenta fazer regime, mas ela não emagrece. Tá entendendo? Ela tenta fazer regime, mas só como ela não tem amor por ela, que ela acha que não tem valor, talvez, não sei, alguma coisa assim que pode ter entrado, é muito amplo o que nós estamos falando, tá? Muito amplo. Se você tiver algum caso desse, se você souber, depois você relata aí pra gente ver. Uma pessoa que não se ama totalmente, ela não se gosta, não gosta do seu corpo, ela não consegue emagrecer. Uma pessoa que não se ama, ela não consegue ter um bom relacionamento. Entendeu? O que sobrar serve para ela. Ela não faz questão de exigir o melhor. São pessoas que às vezes caem muito antes do tempo, são menininhas aí, né? Que entram na balada aí das menininhas, que para ser aceita tem que se expor no corpo de qualquer forma, se vendem. Entenda as mães também aí. Criança que vende a sua imagem, o que é isso? Se expõe, vende o corpo, vende a ideia do corpo. Essa criança, que está acontecendo muito na internet aí, essa criança ela vai se acostumar numa coisa chamada prostituição, porque uma pessoa que vive em função do corpo é prostituição. Então ela vai querer expor aquilo que é dela, né? Porque ela não se ama, ela não se dá valor. Então, quem paga um preço vai levar embora, né? Então, tudo que é barato, né? Não tem valor. Então ela quer vender, ela quer que muita gente veja. Uma pessoa que quer se ver, quer que todo mundo se veja o corpo dela, ela acha que não vale nada. Vocês estão entendendo? Ela acha que não vale nada. Deixa eu mudar um negocinho aqui, espera um pouquinho. Tá. Voltando aí, vocês não falam nada, pô. E por ser rejeitada, a pessoa vai ser mutilar, sim. Peraí. A pessoa vai se mutilar ou se modificar ao extremo para realmente mostrar para os outros que ela é diferente e as pessoas têm que aceitar ela deformada, que é o caso, né? O Saulo pode falar de boca cheia, porque o Saulo ele fazia tatuagem, fazia o cabelo, vai ser o predador daquele jeito, né? Porque ele queria mostrar que ele era melhor que todo mundo. O corpo ele que mandava, não é, né? Também fiquei pensando em uma palavra sobre a lascívia, de pessoa que mostra um corpo demais. Sim, faz parte. Paz, vocês não falam nada, eu queria que vocês opinassem, né? Opina aí no chatzinho, escreve aí o que você está pensando, né? Você está me entendendo? Aceita o que eu estou falando? Não, você não acredita, você acha que é errado? Fala, tá? Então, quando a gente fala sobre o rejeitado, é para falar que seu filho também vai passar por rejeição. Também. De um jeito ou de outro. Ah, porque ele não é tão branco quanto deveria, nem é tão preto quanto deveria. Ele não é tão grande quanto deveria, nem tão pequeno quanto deveria. Ele não é tão magro e não é tão gordo. Então ele vai ser criticado de qualquer forma, né? Ele é padrão, ele vai ser criticado. Ele está fora do padrão, ele vai ser criticado. Tem um ditado, né? Na escola, quando a gente era pequenininho, tipo 10, 11 anos, né? E
tinha a questão do namoro, né? Aí tinha assim, uma menina muito bonita, falou assim, não, essa menina ninguém vai namorar. Por quê? Porque se namorar é pepino, porque ela é muito bonitinha, deve ser muito chata. Muito, como é que fala? O nome, não é chata, é metida. Então ninguém queria namorar com essa menina bonita. E as meninas bonitas encalham tudo. Já reparou? Por quê? Ninguém quer, porque tem um conceito que a menina é soberba. Porque é padrão. Se é padrão, também é condenada. Tá entendendo? Se não é padrão, não, essa menina não é bonita. Então não vou namorar com ela. Então, não se namora. Complicado, né? Então, Satanás, ele sabe usar um sentimento escondido para transformar em outra coisa. Como funciona isso? Não estou nem aí, que é o caso de não se importar. Lembra sempre da palavra importação. Se eu não trago para dentro, ele não faz efeito na minha vida. Então, você está se importando com o que falam? Você é fraco. Então, você vai ensinar seu filho a questão de não se importar. Certo? Você quer a libertação do seu filho? Então é o seguinte, ó, daqui para fora, o que falarem de você, não se importe. Nem para bem, nem para mal. Porque o para bem vira soberba, para mal traz bullying. Certo? Então você vai ensinar seu filho a ser muito forte. Bullying em outros tempos era colocar apelidos nos amigos. Isso não era ruim, não. Todo mundo sabe do meu apelido, que era Yakut, baixinho, branco e azedo, né? Porque era assim. E não me fez mal, não. Tinha outros apelidos que todo mundo tinha, né? O Hobbes, né? Pais que não sabem lidar bem com o bullying dos filhos acabam sendo afetados também. Um tempo atrás, vi um médico falando que uma mãe que estava com início de depressão, ele investigou e descobriu que era o bullying do filho. Sim. Bom, o filho já estava de bullying por causa da mãe, né? Porque é um filho fraco. Normalmente, a mãe é a que é referência para o filho homem, tá? Hoje tudo ofende. Imagina como é que vai ser essa geração daqui uns dias. Você vai ter que ensinar seu filho a ser como Cristo. Foi bullying direto sobre a vida dele. E o que ele fez? Tô nem aí, certo? Não me importo com o que falam, certo? Nada vai ofender seu filho, você vai criar filhos fortes, certo? Porque, sei lá, não deixa se importar. Então você vai ensinar para os teus filhos a lei de não se importar. Mas e se o filho se importa? É porque o pai ensinou a se importar, certo? Então você não pode deixar, tá? Jesus foi acusado. Então uma das acusações que era um mensageiro de Satanás, né? Está lá em Mateus 12, passou na página 30, tá? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ele foi acusado? Foi. Seus filhos vão ser acusados? Sim. O que Jesus fez? Também aí, né? Você tem que, então, essa geração nova, até esse negócio do racismo está muito forte, porque os pais ensinaram os filhos a não aceitar nada do outro. Aí vai piorar, certo? Você fala assim, não, mas esse negócio do racismo tá muito pesado. Depende do ponto de vista, que nem pode falar, né? Os pastores é tudo picareta. Os brancos é tudo não sei o que, é tudo prepotente, não sei o que. Se a gente fala o contrário, também é problema. Os ricos são não sei o que, os pobres não sei o que lá. Então, todo mundo fala dos outros. Se a gente se importar, nós vamos ser uma classe devastada. Porque, Adriana, eu sempre faço uma pergunta. Você é o que falaram de você? Então, vamos para frente. É isso aí. O Saulo falou uma coisa antes. É por isso que em casa o bullying começa em casa. Já para perder o medo. É isso aí, Saulão.
É isso aí. A Adriana falou, né? Eu sempre que faço uma pergunta, você é o que fala a mim? Você? Boa pra frente, né? Você tem que se aceitar, se gostar, né? E mandar ver. Nós vamos ter que curar o bullying e amar. Seu filho é muito retraído? Por sua causa. Seu filho é por sua causa, né? Então nós temos que entender que a gente não pode criar nossos filhos na bolha, porque a bolha vai ficar pequena e ele vai ter que sair da bolha. Se não é um filho que não vai casar, não sai de casa, não vai trabalhar, porque ele tem que ficar na bolha, certo? Seus filhos têm que ser ensinados o seguinte: o mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Seu filho vai ter que ser Cristo, certo? Põe isso na cabeça deles. O mundo vai te ofender. Logo, quando ele começar a falar, você fala assim: sabe o que é ofender, filho? Não, nem sabe falar direito. Você vai ensinar. Ofender é quando xinga o outro, né? Fala mal do outro. E vai ensinando desde pequenininho. Aí você vai falar assim: isso aí não é nada, porque não é verdade. Porque você é perfeito, você tem que ser cópia de Cristo e vai ensinar na parte espiritual. Eu fico preocupado se todos que estão ouvindo aqui ensinam a parte espiritual para os filhos. Eu sei que a maioria sim, mas nós temos que ensinar nossos filhos a serem fortes. Forte. O forte, vamos chamar assim, o poder de Deus. Nós vamos ter que ensinar que ele tem o poder de Deus. Como que o filho tem o poder de Deus? Ele domina sobre a mente. Lembra do kippah? Você faz um kippah para o seu filho. Kippah é aquela touquinha assim. A Célia, não sei se a Célia está escutando lá. Se a Célia estiver escutando, pega meu kippah lá na minha gaveta. Está bem escondidinho lá. O kippah da hebraica. Tá, Célia? Eu acho que você está me ouvindo, né? Então tá bom. Você tem que ensinar teu filho o que é um kippah, tá? Você vai ensinar teu filho como que você vai ensinar teu filho o que é o kippah? Você vai ensinar assim: nem teu cérebro manda em você. Você tem que ter um domínio de Deus, certo? E você tem que dominar o teu espírito, tem que dominar o teu cérebro, dominar o teu corpo, dominar a tua alma, certo? O teu espírito, que é o espírito de Deus, vai dominar corpo, alma e mente, tá? Sentimento, a mente, o pensamento, o raciocínio, o corpo. Então você vai ter que ter um negócio chamado raciocínio de Deus, tá bom? Eu acho que a senhora não me ouviu. Espera um pouquinho que eu já vou pegar o kippah aí, peraí. Você sabe que ela já estava pegando, né? Então tá bom. Ruth, hoje o bullying tem respaldo da lei. As pessoas se sentem no direito de reivindicar, mesmo pequeno e sem entender a lei. Lógico, a lei está garantindo muita coisa que é do demônio. Como assim? Pensa bem. Uma pessoa que é transexual. Aham. Você saiu daí? Hã? Não sei se você saiu daí. Não, eu pensei que é. Sabe o que é? Ah, essa coisinha aqui, ó. Tá vendo? O judeu coloca aqui, ó. Tá? O homem nunca pode se apresentar sem cobertura espiritual. Nossa cobertura de Deus. Então, o kippah, ele representa, então, que acima da tua mente, do teu corpo, da tua alma, tem a cobertura de Deus, que é o sopro que Deus deu em você. Então, tem que ser mais forte que todo mundo, tá? Estava falando dos transexuais, por exemplo. Transexual, ele não é transexual. Shalom, Rabino. Pensa, transexual, para ele ser transexual, ele passou por cirurgias, hormônios e tudo artificial. Tudo. E é natural? Acordou, Flordinha?
Tudo bem, minha florzinha? Então, o transexual, ele é natural, ele tem que ser respeitado, ele tem que ter um direito, ele tem que ser provido de direitos especiais, ou ele é igual? Pensa bem. Ele é igual a uma pessoa qualquer. Então, ele não tem que ter direito especial. Porque ele não é uma classe especial. Ele é como eu, como você. O outro que reivindica mais direitos também está errado. Ele é ele. Daqui a pouco nós temos tanta classe, não só de sexo, como de cor, de raça, de isso, daquilo. Vai ser assim. O japonês que nasceu no norte da ilha, ele não pode ser rejeitado pelo que nasceu no sul da ilha. Né? Nos Estados Unidos, eu fui lá, e eu fui no sul e no norte dos Estados Unidos. Você acredita que os caras do norte não gostam dos caras do sul? Né? Está passando uma propaganda no Facebook, na TV e no YouTube, onde diz para sair do armário e sugere grupos LGBT. É isso aí. Eu não sei o que tem tanto de interesse aí, quem é a organização tão perfeita que está vindo, eu sei que é do cão, né, lógico, mas que está fazendo tanto ênfase para isso. Tem criança não, adolescente, jovem, isso é um assunto grave, né, grave. Tem adolescentes que eles pensam, nós sabemos o que é errado. Como você vai chegar para um adolescente e falar assim, filha, isso não dá, não deve. Como não? Pensa bem. Você veio de uma geração que sabia o que era errado ou não. Né? Hoje, essa geração aí foi criada com isso e ainda lê apoiando. Como é que você vai falar o contrário? Se você não for Cristo, filho, você está perdido. Né? Você vai ver filhos querendo fazer algo fora do padrão e você não vai poder falar nada, porque você não foi exemplo de falar, opa, isso aí pertence a Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Nós precisamos viver na terra e comer o melhor da terra e viver o melhor da terra, mas o mundo, o pensamento do cão que domina o mundo jaz no maligno, certo? Tem que ter muito cuidado, povo. Os nossos filhos, que nem se você percebe que tua filha, teu filho, tem um pouquinho de rebelião, já está dando trabalho, está demais no YouTube, no TikTok, no Facebook, está, como que eu posso falar sobre, você percebe que tem umas bandeirinhas arco-íris lá, que ela nem sabe o que é e está apoiando. Esses dias fui fazer um cadastro no aplicativo do mercado, e na hora de escolher o gênero, ao invés de ter apenas feminino, nós tinha vários tipos de gêneros, de travesti, transexual, ao não binário. A Carla está falando. Não binário. O que é isso? Né? Você sabe que tem uma classe de sexo que ele só gosta de manequim? Manequim que eu falo de loja. Não estou brincando. Existe uma classe grande que só gosta de manequim de loja. E é uma categoria sexual. Dá para entender ou não? Agora, deixa para lá. Não tem nem o que comentar. Né? Agora, sobre o bullying, vamos voltar no bullying, vamos falar também um pouquinho. Nós estamos aqui na página 30. Por que a gente comenta tudo? Não é que eu quero deixar vocês atrapalhados. Para sempre pôr o que quebra maldição é exemplo dos pais. Não tem outro jeito. É o exemplo do pai que quebra a maldição do filho. Ensina o menino no caminho que deve andar. Se não fosse verdade isso, não teria na Bíblia. Na Bíblia fala que o pai é exemplo, o filho, pai e mãe. E a educação vem de casa, não é da igreja. A igreja a gente faz o máximo. A Adriana está se esforçando ao máximo, cria material e vai atrás, fica o dia inteiro pesquisando, vai para lá, junta para cá, faz devocional, faz aquilo lá. Adianta se você não cuidar do seu filho? Adianta? Adianta que se você... eu estava na casa de uma pessoa que ela estava assistindo novela. Não a pessoa que estava conversando, a outra.
E eu não lembro que novela que era, porque eu nem imagino que novela que era, na verdade. Não vou lembrar. Eu sei que tinha um caso assim, a pessoa estava planejando matar a outra estava ficando com o marido da outra, o outro estava ficando com não sei o que. Tem uma trama diabólica, né? Como sempre, né? Imagina uma criança criada na frente de uma novela. Qual o senso de justiça e de certo e errado vai ser deles? Pensa para mim. Conversa. Vamos falar uma coisinha assim, mas os teus pais assistiam novela e você assistiu novela. Pensa. Se você voltar na época, a novela era feita na Record nem tanto, era 9, que a gente apelidava 9 de novela. Era o canal, não era nem Manchete, era TV Excelsior. Era novela, e também tinha no canal 5, e tinha, na Record não tinha novela, e acho que era só isso mesmo. Tinha algumas na Bandeirantes e muito pouquinho. Era uma ou duas, assim, durante anos, né? Mas as novelas que eram do tempo da novela, uma coisa que tinha era sensualidade, sim. Mas eram histórias do Brasil. Diferente, né? Eram tramas com a história do Brasil. Agora a TVS agora é mexicana, né? Mas estou falando já de 40 anos atrás. Então, essa geração, as novelas eram muito diferentes, eram coisas reais que a turma assistia, era um Big Brother do passado, né? Tipo assim, era a vida dos outros, né? E o ser humano é curioso pela vida dos outros. Hoje a vida é promíscua, porque a mulher quer ficar com a outra mulher, o homem quer ficar com outro homem. A mulher desse cara quer matar a outra porque está de olho no marido, mas ela também está querendo ficar com a outra. E na cabeça, pior que é o seguinte, todo mundo estava a favor de uma mulher que era ruim porque ela queria a vitória daquela mulher por causa do marido, mas ela estava matando a outra, queria a vitória da outra, eu não entendo mais nada, entendeu? Então por isso que eu falo, como que nós vamos querer uma casa liberta se a novela, ou o Facebook, ou o que está se assistindo na TV 24 horas por dia? Sensualidade, promiscuidade, injustiça de Deus, não dos homens. Tá? Matar o outro é justiça do homem. E é bom matar? Né? Então, justiça de Deus não é a mesma nossa. Né? Injustiça é quando você não ensina seus filhos no caminho que deve andar. Você está deixando seu filho sofrer o resto da vida e você vai pagar por ele, não seu filho. Seu filho vai ter muita oportunidade, mas você vai pagar. Tudo que você fizer, você está fazendo como Jó. Então hoje fica a lição de Jó para você. Eu vou parar por aqui. E nós falamos sobre rejeição, que você tem que ensinar teu filho a ser perfeito e tal. E nós vamos na página 31, os principais alvos de Satanás na próxima lição. Põe na tua cabeça. Põe na tua cabeça. Que é muito importante. Que você, se você não quiser sofrer, mesmo que Jó sofreu, você tem que entender que você tem que ensinar seus filhos no caminho que deve andar. Tá? Você tem que ensinar seus filhos a serem fortes para não dar o documento para o Satanás ir, nem na tua vida, nem na vida do teu filho. Por amor aos teus filhos, sejam perfeitos. Né? Toda vez que você dá uma briguinha em casa, na frente do teu filho ou da tua filha, você está condenando seus filhos a fazerem pior. Seus filhos vão ser partidários, e se você não tiver certo ou certa, por exemplo, é uma briga, nenhum nem outro está certo. Mas se por acaso tiver, vai ter um partido. Seu filho vai tomar um partido ou sua filha vai tomar um partido. Quem é? Do pai ou da mãe? Tá. Quem fica mais com o filho? É a mãe ou o pai? A mãe. Ele vai tentar tirar partido da mãe. Será que a mãe está correta? É? Temos que tomar cuidado, né? Esses dias, eu e a Chilene estávamos vendo um documentário de famosos que são homossexuais. A maioria são artistas da Globo, lógico. Aliás, eu quase não conheço nenhum artista que não seja. Tá? Artista, você sabe, eu vou dar um fundamento aqui para você entender.
Quando começou a TV no mundo, qual a classe que os donos das TV, os comunicadores aí, todos os donos, os empresários, procuraram para estar na frente? Vocês sabem? Não? Quem era ligado à prostituição, né? E hoje não é muito diferente. Quem era ligado na prostituição, por exemplo, as artistas aí que você vê, todas elas trabalham em cabaré, em boates, em casas noturnas e coisas assim. Os homens também eram pessoas promíscuas e tal. Por quê? Porque não teria vergonha de se expor. E a sensualidade teria que estar para dar audiência. Então, a maioria das pessoas, do início da televisão, não só do início, até agora, por exemplo, são pessoas que não têm muito compromisso com a moral, não. Pouquíssimos têm. Esses pouquíssimos quase não aparecem ou nem aparecem mais, né? Se você vê, eu já trabalhei num lugar que chamava Café Fotô. Fui fazer um orçamento lá. E de ar-condicionado e tal. Fui chamado, nem sabia o que era aquilo, né? Para mim era um café, na minha cabeça era um lugar que se tomava café. Comia pãozinho com requeijão na chapa, essas coisinhas aí, né? Coisa de rico, então, é um café com coisinha, né? Isso aí eu tô falando de muitos anos atrás. Quando eu entrei naquele lugar lá, o que eu mais vi foram as dançarinas dos programas de auditório, que ficavam desfilando em cima das mesas, que era uma mesa gigante, com carpetes fenomenais, e era o desfile para ser escolhidas. E eram essas menininhas aí que passam na televisão como dançarinas. E as famosinhas aí, as que eram mais caras e as mais baratas. Então, tirem suas conclusões, né? Então, essas pessoas para trabalhar são pessoas que elas são fanáticas por dinheiro, fama, e essa doença de querer aparecer e querer dinheiro, né? Eles são ricas. Você pensa que aparecer na TV dá dinheiro? O salário de uma dançarina é coisa de 2.000, 3.000 reais. Você acha que ela teria aqueles palacetes, aqueles carros fenomenais com esse salário de 2, 3 mil reais? De onde vem o dinheiro? É da prostituição, povo. Então, tem algumas que já são declaradas, né? Tem algumas bem declaradas aí. Então, entenda que você tem que ficar esperto qual padrão você está pondo para os teus filhos. Um filho, uma filha que é ligada a teatro ou televisão, eu tenho pena dessa criança, porque eu trabalhei muito tempo na televisão com o Duda, o Xaropinho, né? Eu fui com ele uns 2 anos, levar ele todo santo dia para gravação, que na época era vivo, né? O Ratinho na Record, depois foi para o SBT. No SBT fui pouco, mas na Record, a maior parte dele, eu levava ele todo santo dia, esperava lá para a gente voltar a trabalhar. Ele fazia um trabalho lá, que foi o Xaropinho, que cresceu e tal. Hoje ele vive disso. Na época ele era meu funcionário. Olha, eu vou te falar um negócio, que eu não vi nada decente naquele lugar, e eu não sei se existe um profissional daquela terra que resiste. Tanto que eu deixei ele, falei assim, filhão, você escolhe ou a televisão ou trabalhar comigo, que eu não sirvo para essa coisa não, né? E ele escolheu a televisão. Eu falei assim, a tua fé talvez morra, né? Então tem que tomar muito cuidado com o que teu filho tem de patamar de bom. Se ele cismar, porque eu quero fazer você modelo, você, estou falando das meninas, né, modelo, você ligada à exposição do meu rosto, de alguma coisa, tem algo errado, tá? Tem algo errado. Não incentive nunca seus filhos a serem modelos, Miss, essas coisas aí e tal. Isso é coisa do Satanás mesmo. São pessoas que não se amam, mas ela precisa ser notada e ela gosta de se exibir porque ela tem rejeição, né? Então, vigia, povo, vamos ser perfeitos. Eu sei que eu falo meio duro, né? Mas longe, tá? Não costuma seus filhos serem os mais bonitinhos, elogiar, né? Filhos que participam de discussões devem participar do concerto também. Eles devem ver o exemplo de perdão em casa, nas raras vezes que acontecerem as brigas.
e por algum motivo, e assim mesmo não deve acontecer. Pode ser uma discussão um pouquinho mais inflamada, mas isso também não deveria acontecer. Não deveria. E se acontecer uma discussãozinha que não chega a ser briga, tem que o filho participar da reconciliação, certo? No nosso meio, intolerável qualquer tipo de nervosismo, certo? Ok? Passamos do tempo, são 9h30. No próximo, segunda-feira, eu sei que hoje foi um negócio que a gente falou só sobre bullying, sobre rejeição, sobre alguma coisa, sobre Jó. Talvez você esperava algo mais profundo sobre libertação. Mas eu quero sempre enfatizar que você é responsável pela libertação do seu filho, sempre. Não adianta tirar teu corpo fora. A não ser que teu filho já tenha mais de 14 anos. Ele tem. Então, ele é responsável pela vida dele. Mas, enquanto isso, você é responsável pela vida dos seus filhos, infelizmente. Gostaria que fosse diferente. Tá bom? Então, na próxima semana, a gente, principais obras de Satanás, dá uma lidinha, né? Elas não têm condições de analisar as circunstâncias, você vai saber disso. Antes mesmo do nascimento, as circunstâncias diversas, nós vamos voltar a falar, a infância afetada através dos pais cruéis, abusos físicos, sexuais e castigos desumanos, certo? Tem filhos de Deus, são também visados por Satanás? Como é? E aí você vai ver uma coisa. Se você tiver coisas a falar dessa reunião, também eu queria que você falasse, tá? Então nós estamos na página 30. Espera aí. 29, 30. Então, nós estamos na página 30. Nós vamos para a página 31. Se você quer comentar alguma coisa, eu falo por cima de algumas coisas, porque eu acho que você está lendo e está entendendo. Espero. É isso que acontece? Você está lendo? Está se esforçando? Se você não se esforçar é porque você não tem desejo. Sem desejo, talvez você não consegue. Eu sinto muita pena, porque tem pessoas que começaram a reunião com a gente e são as que mais precisam. E às vezes não dá tanta importância. Então sai da reunião. Não dá importância, né? Teve pessoa que me pediu quando eu fui ministrar lá longe. Pastor, quando tiver alguma coisa você me chama. Eu chamo, mas não dá intenção, né? Então eu queria que você tivesse desejo de ver teu filho salvo, liberto. Né? Eu sei que a maioria que está aqui quer isso. As que estão aqui querem, por isso que estão aqui. Então, lembra, você tem que ser Cristo, resplandeça Cristo na tua vida para que teu filho veja Cristo em você. Segredo da libertação? Sim. Você tem que ser Cristo. Cristo resplandece, reflete. Escondo o rosto. Como é que é aquele louvor? Escondo a minha face, né? Escondo meu rosto para que sua face. Como é que é, Thaís? Você está cantando aí? Canta para mim, vai. Abre teu microfone e canta. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Isso mesmo. Tudo que você faz é Cristo. Tudo que você faz é Cristo. Então, esperto, quando você resplandece, tá? Então, se você for Cristo, teu filho está menos pepino, não vai ter maldição, raramente ele vai ter alguma coisinha para corrigir, porque ele está vendo Cristo em você. Sei que é difícil, mas, por favor, vamos lá, vale a pena. E outra coisa, se você não for Cristo, você não entra no céu, porque você não é corpo, né? Sei que eu sou chato, né? Eu sou chato mesmo. Eu vou pegar no teu pé até a tua morte, ou a minha. Mas eu vou pegar no teu pé, porque eu quero você comigo lá no céu, né? Estou ainda aquém, estou lutando para ser, e eu vou conseguir em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês e Deus guarde vocês. Espero que vocês sejam vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau, povo. Anotem aí os pedidos. Kate Guedes, pastor, se uma criança sofre bullying, perseguição na escola muito frequente e precisa mudar de escola, qual a dificuldade dos pais como proceder? Se mudar de escola, você vai condenar teu filho, né?
Eu acho que se você mudar teu filho por causa de bullying, você está fazendo ele ter bullying o resto da vida. Você vai ter que mudar. Você vai ter que ensinar seu filho ou sua filha a ser muito forte. Tá, Kate? Você não vai tirar teu filho da escola. Não é você que eu sei que você é da hora. O bullying, filha da amiga, ela me perguntou muito sobre. Então é isso aí. Eu sei que não é teu filho, não, porque você é daquela menina agitada, né? Se alguém reclama de bullying, né? Ah, vou tirar meu filho da escola porque tem bullying. Não. Você vai na escola e vai ensinar ela a amar os irmãozinhos, amar os coleguinhas, e vai entender os coleguinhas, e vai fazer ela vencer, tá? E não pode tirar da escola, não. Pelo contrário, vai ensinar ele a ser o melhor daquela escola. Aí o bullying vai morrer tudo, tá bom? O bullying deve ser um monstrinho desse tamanhozinho. Se você mata ele, ele para de encher o saco, tá bom? Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, em nome de Jesus. Amém?